à noite depois de quantos meses? Fevereiro 26, Não, foi em março, meados de março. Foi na reunião do conselho. Foi em março. Acho que dia 21 a gente já não reuniu. 5 meses. Né? Mas graças a Deus estamos de volta. Né, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse retorno e pedir que Deus continue, né, a suprir as nossas necessidades e que a gente continue assim, só melhorando, né? Que as restrições sejam diminuídas cada vez mais e que a gente tenha aí a liberdade de poder cultuar o nosso Deus, né? Juntos, reunidos, como estamos agora. Vamos orar então. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esta grata oportunidade que o Senhor nos dá de agora nos reunirmos, ó Deus, aqui na tua casa, com o teu povo, para crescer, ó Deus, na fé, no conhecimento da tua palavra. Nos ajude a sempre, ó Deus, sermos tementes a ti, principalmente buscarmos a verdade que a tua palavra nos ensina. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que até aqui o Senhor tem abençoado, livrado de todo mal. Continuamos, ó Deus, a interceder por essa situação que nos encontramos, às vezes, ó Deus, tão mal interpretada, mal dirigida, mas nós entendemos que estamos, ó Deus, sob o teu governo. Nos ajude, que possamos sempre, ó Deus, confiar em ti. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, em nome de Cristo, que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, então estamos aí com a nossa série, iniciamos online, né, a série, o livro do Apocalipse. Então, estamos aí com esse desafio de estudar todo o livro do Apocalipse. Nós já estudamos a primeira parte, porque nós vimos que o livro do Apocalipse ele não deve ser lido nem interpretado de maneira cronológica. A gente tem que ter o número 7 em mente, porque o livro do Apocalipse é dividido em 7 partes, ou seja, ele vai contar a mesma história 7 vezes, mas por 7 pontos de vista diferentes. Nós vamos entender o plano da salvação, né? Toda a história, desde a criação até a consumação de todas as coisas, 3 vezes, 7 vezes, né? A mesma história, essa história, a história da redenção, desde a criação até a consumação dos séculos, né? Até o fim de todas as coisas, contada 7 vezes, por pontos de vista diferentes. Então, a primeira parte do livro é do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, nós já vimos essa parte, que eu vou relembrar aqui com os irmãos sobre o que essa primeira parte nos ensina. E vamos iniciar hoje a segunda parte, que é do capítulo 4 ao capítulo 7. Tá? Então, é como se a gente começasse do zero. Agora nós vamos de novo enxergar a história por um outro ângulo. Então, nós já vimos a história, né, da redenção de um ponto de vista. Agora a gente vai começar meio que do zero para entender agora um outro ponto de vista sobre a mesma história. Deu para entender? Então, nós vamos orar, né, para pedir que Deus nos ajude para iniciar o nosso estudo. Senhor, fala no nosso coração através da tua palavra. Venha Deus nos instruir, nos fazer crescer nesta verdade que sempre nos desafia a compreender a revelação do Senhor e aquilo que nos cabe, Deus, crer, viver e que faz toda a diferença na nossa vida e no nosso relacionamento com o Senhor, com o meio em que vivemos, com os nossos irmãos. Nos abençoe, Deus, nos dê entendimento pelo Teu Espírito, e é no nome de Cristo, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, então nós vamos hoje começar a segunda parte. E sobre o que a segunda parte do livro vai falar? Qual é o tema da segunda parte? Qual é o ponto de vista da história da redenção que nós veremos agora? Do capítulo 4 ao capítulo 7. É o seguinte: a vitória da igreja e o seu sofrimento por causa do seu testemunho. Então nós vamos ver agora que a igreja é vitoriosa, e a gente vai entender o porquê ela é vitoriosa, porque na primeira parte a gente viu que a igreja passa maus bocados aqui na terra, né? Mas agora nós vamos ver que essa igreja é vitoriosa. Porém, ela sofre por causa do seu testemunho. Ela ainda passa por alguns sofrimentos, né? Então nós vamos ver isso agora. Esse é o tema da segunda parte. É sobre esse ponto de vista que nós veremos agora a história da redenção. Tá? Vamos fazer um resuminho da parte 1.
do capítulo 1 até o capítulo 3. O que nós vimos? Qual foi o tema dessa primeira parte? São as igrejas. Né? Lá nós encontramos as 7 igrejas do Apocalipse, né? As famosas igrejas do Apocalipse. Nessa primeira parte fala sobre a vida da igreja, a vida da igreja na terra em todos os tempos. Ou seja, aquelas 7 igrejas vão representar como é viver a nossa fé, né, aqui na terra. Enquanto a gente está peregrinando aqui, vivendo os nossos dias, trabalhando, casando, negociando, votando, enfim, enquanto a gente vive aqui o nosso testemunho, o que a gente lida aqui na terra? Enquanto a história da redenção está acontecendo. Então, aquelas 7 igrejas representam o povo de Deus em todos os tempos. Então, seja hoje, seja no passado, seja no futuro, a igreja de Cristo vai sempre passar por tudo aquilo que as 7 igrejas estavam passando. Tá? Então, o que nós vimos lá? Nós vimos, na primeira parte, a primeira percepção que Jesus nos traz no livro do Apocalipse. Então, qual foi a primeira revelação que Cristo dá, que a revelação é de Jesus, né? É o Apocalipse de Jesus, ele que nos revela, e ele foi mostrar para João como é ser a igreja de Cristo aqui na terra, o povo de Deus. As 7 igrejas representam o povo de Deus. Então, enquanto a gente vive aqui, o que acontece? Né? Enquanto a gente vive aqui no nosso dia a dia, a história da redenção acontece. Então, na primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente viu essa realidade da igreja, vivendo a sua fé em Jesus Cristo, ou no Deus vivo. Porque o que as 7 igrejas passavam, enfrentou, o povo de Deus enfrentou desde Gênesis. É só nós aplicarmos cada parte daquilo que a gente viu à história do povo de Deus desde sempre, que a gente vai ver que se encaixa perfeitamente. Tá? Então, o povo de Deus, que é a igreja é o povo de Deus, ou a Assembleia, né? No Antigo Testamento é chamado de Assembleia, né? Quando o povo se reunia para esse ajuntamento, para adorar a Deus. Então, as 7 igrejas representam o povo de Deus em todos os tempos, em todas as eras. Tá? Só que no decorrer dos séculos, os contextos foram mudando. Hoje nós lidamos com alguns problemas, algumas situações que talvez a igreja lá do primeiro século não tenha enfrentado. Por exemplo, a modernidade tecnológica. Quantos problemas nós enfrentamos hoje com isso? Seja para ajudar ou para piorar. A igreja do primeiro século não tinha essa. Então, o contexto muda, mas a realidade da igreja vai ser a mesma em todos os tempos. Tá? A igreja sempre vai passar pelas mesmas coisas, ou seja, lutas e confrontos. Sempre vai existir, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto Cristo não voltar, a igreja vai enfrentar tudo aquilo, o povo de Deus, né? Vai enfrentar tudo aquilo que a gente viu. Então, é o povo de Deus vivendo a sua fé, lutando, levantando a verdade contra a mentira. Vai ser esse. Né? É isso que é a presença do povo de Deus na terra. É a verdade lutando contra a mentira. Então, o povo de Deus, em todos os tempos, sempre vai enfrentar problemas internos, que a gente viu lá. Problemas doutrinários. Isso a gente vê lá no Antigo Testamento, o povo indo para a idolatria, negando, trazendo práticas pagãs para o culto de Israel. Está vendo como que é a mesma coisa? No primeiro século, a mesma coisa. Nos nossos dias, está aí, né, a televisão ensinando práticas pagãs, né, atrapalhando o conhecimento que temos de Jesus, as seitas modernas que tem por aí. Então, problemas doutrinários, vamos enfrentar sempre. Falsos profetas, também. Problema de relacionamento, vamos enfrentar, né, constantemente. Pecado, o tempo todo. Frieza espiritual. Isso a gente viu tudo nas igrejas, lembra? Cada igreja Jesus criticou, elogiou, vocês estão acertando nisso aqui, mas nisso aqui vocês estão errando feio. Então vai ser a mesma coisa. Impureza moral, a gente viu. Isso, irmãos, sempre vai acontecer na igreja. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vivendo a nossa fé, isso vai acontecer. Vimos também, como característica, né, do povo de Deus aqui na terra, vivendo a história da redenção, problemas externos. Então a igreja sempre será perseguida, sempre, pelo mundo e pelo diabo. Então a igreja sempre vai mudar de pessoa, vai mudar de nome, mas a igreja sempre será perseguida, né?
Lá no contexto do primeiro século, que é o contexto aqui, né, que João está observando no Apocalipse, quem são os perseguidores externos da igreja? Os judeus, que vão denunciar os cristãos para o Império Romano, porque chega um momento que o cristianismo se divide mesmo, se separa do judaísmo, né, porque agora eles creem que Jesus é o Filho de Deus, e aqueles que não creram vai continuar o judaísmo como até hoje. E o grande perseguidor da igreja lá, desse contexto aqui de João, é o Império Romano. Esse perseguidor da igreja, que no contexto de João é o Império Romano, hoje nós temos as mesmas perseguições, só com outro nome. Né? Ideologias, políticas, enfim, tantas coisas aí que perseguem a igreja, leis e por aí afora. Né? Então nós vimos através das igrejas que a igreja aqui na Terra ela é frágil. Vocês perceberam isso? A igreja de Cristo é frágil. Por quê? Às vezes ela é pequena, ela é sem influência, às vezes é pobre. Essa igreja não tem armas contra esse grande e poderoso inimigo que a igreja tem. Como que a gente enfrenta os políticos, né, que tentam ali a todo momento difundir coisas, né, nas escolas, contra a fé, né, a nossa fé, aquilo que nós cremos, nos obrigando a viver de uma forma que nós não assinamos que queremos viver? Por exemplo, tudo que está acontecendo aí. Talvez a gente que tem inteligência já percebendo, gente, mas isso aí não faz sentido para combater o vírus. E enquanto isso, o que acontece? Milhões e bilhões sendo roubados, né, o dinheiro. Enfim. Então, lá naquele tempo, o Império Romano era esse inimigo. Né? Porém, a nossa realidade muda. São outros inimigos, com outros nomes. Mas a igreja sempre terá um grande inimigo. Né? Então, nós temos nesse contexto aqui, do livro do Apocalipse, o maior império já instalado, né, que foi o Império Romano, o maior império já visto, né, incrivelmente cruel, foi o Império Romano. É esse contexto que a igreja aqui vive, a igreja que João está escrevendo, a 7, né, escrevendo esse livro. Né. Então o Império Romano, irmãos, ele vinha conquistando e subjugando há séculos vários povos. Os judeus estavam lá, inseridos nessa história. Né. Eles foram conquistados pelo Império Romano. Mas não só isso, massacrados, né, dominaram completamente o povo de Deus. Aí vem uma pergunta: como que a igreja consegue resistir um inimigo e um opositor tão grande, tão poderoso? Como que a igreja ia suportar isso? A gente viu a realidade lá das igrejas, né? Uma igreja, no contexto do primeiro século, quem eram os líderes dessa igreja? Pescadores. Os principais líderes, os apóstolos que fundaram, quem eles eram? Galileus, pobres, sem que influência política esse povo tinha? Nada. Né? Considerados iletrados, ou seja, analfabetos. Mas como que eles conseguiram sobreviver a essa intensa e feroz perseguição? Como que aquela igreja sobreviveu a tudo isso? Tanta perseguição, tanta morte. Né? Eles foram mortos, eles foram massacrados, intimidados. Né? Tantas atrocidades a igreja viveu sendo perseguida por este grande inimigo, o mundo, né, e o diabo, né, a todo instante ali contra a igreja. Então essa igreja fraca, essa igreja pobre, ela não só sobreviveu ao Império Romano, como venceu o Império Romano. Onde está o Império Romano hoje? Cadê o Império Romano? Os escombros, né? O Coliseu, lá em Roma, mas o quê? Escombros, né? Monumentos lá na Itália que remetem ao Império Romano, mas o Império Romano caiu. E a igreja? Permaneceu. É a maior instituição da história, a instituição mais duradoura da história da igreja. Desde o momento que ela foi fundada, né, ela permanece até hoje, apesar de tudo isso. De no início ela não ter tido influência nenhuma, ser pequena, fraca, pobre, sem condições de se proteger, mas ela venceu, apesar de tudo isso. Então, o Império Romano caiu, mas a igreja permaneceu até hoje. Aí vem uma pergunta: como que a gente entende isso? Como que essa igreja sobreviveu? Não sei se os irmãos sabem um pouco da história, mas quando eles levavam os cristãos para serem mortos no Coliseu, matavam 100.
convertia na plateia 3.000. Era assim. Então, quanto mais o império perseguia, mais cristãos eram convertidos a Cristo. Então, como que a gente entende isso? Entendendo quem essa igreja serve. Como que a igreja consegue enfrentar o mundo? Como que a gente consegue, né, com a nossa fé, lidar com inimigos tão poderosos, irmãos, tão influentes como a gente lida? Todos os dias, né? A gente está lidando aí, a gente liga o noticiário, é só notícias ruins e por aí afora, né? Como que a gente entende isso? Sabendo que quem essa igreja serve, que é Deus, e sabendo que esse Deus está acima de todas as coisas, está por trás dessa igreja, está debaixo dessa igreja, né, protegendo e governando essa igreja. Então, lá naquele domingo, o dia do Senhor, né, que João fala, né, achei em espírito no dia do Senhor. Foi no domingo que ele teve essa visão, e naquele dia ele foi convidado, então, por Jesus para espiar os céus. Até aqui, até o capítulo 3, João já tinha tido uma visão gloriosa de Jesus. O que ele viu até o capítulo 3? Jesus glorificado. Lembra? Cabelos brancos, olhos de fogo. Essa é a visão até agora que ele viu. A única coisa que ele viu até agora foi essa visão gloriosa de Jesus. Aí Jesus começa a falar para as igrejas. O que eu falar agora, aos 7 anjos das igrejas, as 7 igrejas, escreva. A igreja de Éfeso, Esmirna, e ele vai falando para as igrejas. E João vendo ali tendo aquela visão gloriosa de Jesus e registrando ali aquelas pequenas cartas endereçadas às 7 igrejas. Agora, na parte 2 do livro, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 7, agora o livro vai nos mostrar, e a revelação de Jesus, enquanto a igreja vive a sua fé aqui, o que está acontecendo no céu? Deu para entender? Lembra que eu te falei que a gente vê a história da redenção? Tá, já vimos aqui. Como que é a igreja vivendo o plano de Deus? A gente está vendo. Tendo que pregar o evangelho, lidar com inimigos, problemas dentro da igreja. São tantos, né? Problema fora da igreja, que persegue a igreja. Como que é a gente viver? Aí vimos aqui nas 7 igrejas. Agora, Jesus convida João a ter agora uma outra visão. Tá? Agora na parte 2, João vai nos mostrar, Jesus vai nos mostrar, né, através daquilo que ele revela a João, que apesar do sofrimento da igreja, tudo aquilo que ela passa aqui na terra, por causa do seu testemunho, Jesus não nos convidou para ser isso? Testemunhas dele, pregar o evangelho a toda criatura, levar a todo mundo a nossa fé, viver, e não só pregar, viver a fé. Enquanto está todo mundo fazendo tanta coisa, a gente não faz. Porque nós temos um Senhor que cuida da nossa vida. Correto? Era essa a realidade do povo de Deus. Por isso que eles eram perseguidos. Irmãos, igreja que é muito elogiada, né, pela sociedade, a gente tem que observar alguma coisa. Porque talvez ela esteja andando de mão dadas com o sistema. Esse que é o problema. Lógico, se a igreja está sendo elogiada pelas suas boas práticas, né? De assistir os necessitados, de ser um bom testemunho. O povo daquela igreja é um povo pagador, bom pagador. É um povo, né, que não fica com fofocaiada aí na rua. Enfim, né? Tem um bom... Beleza, por quê? A nossa prática, da nossa fé, tem gerado um bom testemunho. Tudo bem. Mas e se for o contrário? Eu gosto daquela igreja lá, daquele pastor, porque ele não fica falando muito sobre inferno, não fala sobre pecado. Aí pronto. Ganhou a simpatia do mundo, mas perdeu para Cristo. E Cristo falou de maneira bem clara, né? Nas 7 igrejas. Ele foi muito duro quando ele falou dos erros da igreja. Então, o objetivo agora de Deus é mostrar para João e que ele registrasse para a igreja, por isso que nós temos esse livro, irmãos, hoje nas nossas mãos, daquilo que nós devemos conhecer lá em cima. A nossa realidade a gente já sabe. A gente já vive ela. Como é ser cristão aqui nesse mundo? Irmão, a gente tem que perder, a gente tem que... Né? Enfim, tantas coisas. Mas agora, Jesus vai falar assim, João, mas deixa eu te mostrar o que está acontecendo no céu. Deixa eu te mostrar como as coisas no céu funcionam, para que a gente entenda as coisas aqui na terra. Então, irmãos, agora, na segunda parte, do 4 ao 7, é muito importante nós conhecermos
o céu, o que está acontecendo no céu, para entender o modo como devemos enxergar a terra. Como a gente deve enxergar o nosso dia a dia aqui? Já que ele é tão difícil, né? Tantas lutas, perseguições, tribulações, interrogações na nossa cabeça, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a Bíblia manda a gente confiar em Deus. Não confie. Confie em mim, creia. E a gente veja, né? Aí Jesus agora vai mostrar isso aí. Então, hoje nós vamos ver e conhecer o trono de Deus. Esse é o tema do capítulo 4. Vamos ler agora o capítulo 4. Isso tudo foi um resumo, irmãos, para a gente começar o estudo agora, né? Então vamos ler aí, acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 4, de 1 a 11, todo o capítulo. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, hoje o capítulo 4 é para conhecermos o trono de Deus. Aqui, irmãos, inicia a primeira visão celeste, ou seja, do céu. Até agora, qual visão João teve? Apenas de Jesus glorificado. Agora ele começa a ter uma visão do céu, uma visão celeste. É a primeira visão que ele tem do céu. Acompanhe no versículo 1. Ele diz assim: depois dessas coisas, que coisas? Depois de que coisas? Que até agora aconteceu. Aquilo que ele viu, João, Jesus glorificado e Jesus ter falado para as 7 igrejas. Então, depois que ele registrou tudo aquilo, ou seja, depois de receber aquelas pequenas cartas às 7 igrejas, agora ele é convidado a algo, beleza? Então, depois que ele registrou tudo aquilo, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, o que ele vê? Uma porta aberta no céu. Possivelmente uma porta de luz, né? Ou seja, ela tinha um desenho de porta. Vamos falar sobre isso aqui. Sobre aquilo que João está vendo e está tentando explicar para a gente o que ele está vendo. Ele está vendo como uma porta aberta no céu. E ele ouve uma voz. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: que voz é essa que ele ouviu?
A primeira que ele ouviu. Onde ele ouviu de que primeira voz que ele está falando? Apocalipse 1:10. Leia aí alguém. Perceba que é a mesma descrição, é a mesma voz. Apocalipse 1:10. 1:10, aham. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. De quem que era essa voz? De Cristo. Quem está revelando o livro do Apocalipse? Jesus. Então é Jesus que ainda está falando com João. É ele que está revelando todas essas coisas. Então Cristo continua a revelar, a trazer o seu Apocalipse. Lembra que a voz é a mesma. Ela se parece com voz de trombeta. Lá fala como som de muitas águas, né? Essa é a ideia. Então agora João é convidado, irmãos, a subir ao céu, né? E ver algo glorioso que Cristo vai mostrar para ele daquilo que acontece no céu. Então, depois que ele viu a realidade da igreja na terra, né, a realidade nossa, vivendo a história da redenção, como é ser cristão aqui no mundo, defender a nossa fé, se possível morrer por ela, né, defender os valores cristãos a tempo e a hora, sem medo. Teremos inimigos, mas a gente não precisa ter medo, né? Agora, Jesus vai mostrar a história do ponto de vista do céu. Ele continua, né? Uma voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, vem agora para o céu, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, João agora é convidado a ir ao céu. Versículo 2. Leia alguém aí, fazendo um favor. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Primeiro, ele foi fisicamente para o céu? Não. Achei-me em espírito. Então ele foi levado em espírito. Irmãos, quem já esteve no céu fisicamente? Ou quem está ainda no céu fisicamente? Fisicamente, o corpo. Isso. Elias e Enoque. Elias e Enoque. Vamos lá. Né? O corpo. Possivelmente também Moisés, porque não acharam o corpo dele até hoje. Esses irmãos foram glorificados em Cristo. Então, tirando esses testemunhos bíblicos, ninguém foi ao céu fisicamente. Tá? João também não. Ele foi em espírito. Espiritualmente ele foi lá. Tanto é que o corpo nosso volta ao pó e os mortos que morreram em Cristo estão esperando o quê? A ressurreição do corpo. Correto? Então ele tem uma visão espiritual. Ele não esteve fisicamente no céu. E a gente vê uns testemunhos de uns povos muito doidos, né? Lá no céu. Então, irmãos, tudo que ele verá nesse céu é uma descrição humana daquilo que ele está vendo. Por quê? O céu, irmãos, é indescritível. Como que você descreve algo que você nunca contemplou? Então, o que João vai fazer? Tudo que ele vai relatar para nós não são descrições literais. Ele vai falar assim, não, é isso que eu vi. Por quê? Porque não tem linguagem para descrever o céu. Por isso que tudo que ele vai falar, ele diz assim, é semelhante, parece com fogo, é semelhante a tal coisa. Por quê? O que ele vê, ele não consegue descrever, porque é indescritível a glória daquilo que ele vê. Porém, tem algo na terra que dá para explicar. Ó, gente, o olho de Cristo é como fogo. A comparação. Então a gente tem que lembrar disso. Não existe linguagem para descrever o céu. Tá? Além de João, alguém também teve uma visão do céu. Vocês lembram quem? O apóstolo Paulo. Vamos ler aí. 2 aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 6. Lê alguém para nós aí, fazendo um favor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que um tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em me ver ou de mim ouve.
Olha que legal. Ele fala que, né, viu, mas ele ouviu coisas inefáveis. O que é uma coisa inefável? Aquilo que não pode ser expressado. Não tem como expressar. Aquilo que eu presenciei, né? E outra coisa, ele foi proibido. Versículo 4. Qual foi, o que Deus disse para ele? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Não, ele não foi permitido referir o que ele ouviu e o que ele viu, né? João, olha o privilégio de João. Não só ouviu, como foi dado o privilégio de registrar. Agora o contrário. Olha que interessante, Deus estava preparando João para esse momento. Era para João. Lembra aquele diálogo lá, os discípulos com João, referindo a João, que ele talvez não passaria pela morte? Lá no final do Evangelho de João. E eles perguntam, mas se cabe a mim preservá-lo, eu esqueci a expressão lá, Mais ou menos mesmo. não é? Se convém a Deus preservar a vida dele até o fim, a ideia é porque João, né, com mais de 90 anos, ele recebeu esse privilégio. De acordo com a tradição, foi o único que não foi martirizado e morreu de velhice. Olha só. E em Apocalipse 1, Lucas, já que você está. Não, Zé, você está aberto. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele Um 11, desculpa. 11. Vamos lá. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora João vê o céu. Qual é a recomendação? Escreve, registre. Agora é para registrar. Vamos voltar lá no capítulo 4, versículo 2. Qual foi o que de primeira João viu no céu? A primeira coisa que ele vê, qual objeto ele viu ali? Um trono. Então olha que interessante. Aquela porta de luz se abre e a primeira visão que ele tem do céu é um trono e alguém sentado nesse trono. Agora, irmãos, nós veremos pela primeira vez uma descrição detalhada do trono de Deus. Lá no passado, um outro profeta também teve esse privilégio de deslumbrar o trono de Deus. Vamos ler lá? Isaías 6, de 1 a 5. Perceba como que a descrição se parece com aquilo que João vai falar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Isso aí. Então perceba que, olha como que parecem as descrições. Tanto é que Isaías fala, um alto e sublime. Foi as palavras que ele encontrou para descrever esse trono. Agora em João não. Agora João, irmãos, vai ser privilegiado para trazer detalhes desse trono. E mostrar para nós os significados que esse alto e sublime trono tem. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Por que a primeira coisa que João vê quando ele vai se deparar com o céu é o trono de Deus? A primeira coisa que Deus quis mostrar no céu para João foi o seu trono. O que os irmãos acham que isso traz, Colocação de majestade. Não só isso. Eu sempre de todas as coisas. Também. Aqui, quem senta no trono? O rei. E o que o rei faz? Governa. Governa todas as coisas. Olha que interessante. A primeira coisa que João vê no céu é alguém que governa, que se assenta no trono para o governo. Então, a primeira coisa que Deus deixa claro para João é que a terra e os céus estão debaixo do governo de Deus.
Porque Deus está governando, ele se assenta no trono. E esse Deus é eterno, e ele governa o universo. Não governa apenas a igreja, ele governa todas as coisas. E esse trono vai nos mostrar isso. Né? Que esse Deus é servido no seu trono. A gente vai chegar a ver tudo isso. Né? Então, irmãos, no capítulo 4 e no capítulo 5, que descrevem o que está acontecendo nesse trono de Deus, nós vamos perceber duas grandes características de Deus em relação ao homem. Vamos lembrar que João está escrevendo à igreja. Então, vale a gente lembrar disso. Então, Deus está querendo falar algo à igreja, às 7 igrejas, sobre esse trono, correto? Então, Deus está falando para pecadores, que têm a sua fé depositada nesse Deus. Então, Deus está querendo falar ao coração dessa igreja, mostrando através dessas visões aquilo que nós vamos ver aqui. Então, quais são esses dois atributos principais que nós encontramos no capítulo 4 e no capítulo 5, enxergando o trono de Deus? Primeiro, Deus como Criador. Então, nós vamos ver no capítulo 4, Deus se apresentando como Criador de todas as coisas. Todas as coisas existem porque Deus criou, é dele, pertence a ele. Ele tem o direito de governo porque é dele. Ele criou. E no capítulo 5 nós vamos encontrar o Deus Redentor, o Deus que salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, Rei, correto? O Rei não está debaixo da autoridade do mundo, Ele está acima de todas as coisas. Então, o primeiro objeto que João vê nessa visão, e o que rouba a cena daquilo que ele viu, é justamente esse trono. Né? Então, o trono de Deus, irmãos, é a palavra principal do capítulo 4. O trono de Deus é o assunto do capítulo 4. Né? Então, antes de tudo, o que João vê? No versículo 2, um trono armado. A ideia, lembra lá em Isaías que esse trono tem uma base, tem um limiar, ele é alto, a ideia é que ele tem, né, bases ali para que ele fique bem imponente. É a mesma ideia aqui de Apocalipse. Né? Então, irmãos, trono tem símbolo sempre de governo, trono tem símbolo de autoridade e de poder. Então, o que João vê no céu? Um trono. Então, o que tem no céu? Um trono. Primeira coisa que João vê. Mas na terra também existe um trono. Vamos lembrar que João está escrevendo para falar a este momento da história da igreja. Mas isso se aplica a nós perfeitamente. Então, o que Deus está falando assim? Olha, aí na terra também existe um trono, mas saibam que no céu também tem um. Que trono era que existia na terra naqueles dias que essa igreja enfrentava? O trono de César. Quem é o César? César, irmãos, foi a partir de Júlio César. Esse título César foi dado a todo imperador de Roma. Eu esqueci o que significa César. Cabelo branco. Um negócio assim, não tem nada a ver, não significa muita coisa, não. Mas, por causa do grande imperador Júlio César, das suas conquistas, agora todo imperador depois dele recebe esse título de César. Então, César é qualquer imperador. O que era o imperador do momento, tá? Então, nós temos o trono de César na terra, o imperador de Roma. Um trono fraco? Não. Um trono poderoso. Um trono esmagador, um trono imbatível, um trono terrível, correto? Quem não reconhecesse, irmãos, a divindade do imperador, quem não o adorasse como Deus, lembra que a gente estudou a igreja de Pérgamo? O que tinha na cidade de Pérgamo? Se não me falha a memória, é Pérgamo. O que tinha lá, vocês lembram? Aquele que tem o cabelo comprido. Aquele que tem o cabelo comprido, significa César. Né? Não tem nada a ver, foi um título que foi dado por causa, em homenagem a Júlio César, né? Os irmãos lembram o que tinha na igreja de Pérgamo? Quando a gente estudou lá, né? Lá era a cidade que tinha o primeiro templo dedicado à adoração ao imperador. Eles iam lá cultuar o imperador. Quem não reconhecesse o imperador como Deus, sofria, irmãos, sanções terríveis, econômicas. Não poderia vender, não poderia comprar. Sanções físicas, né? Ia sofrer coisa, e até a morte, que era o último estágio. Né?
Então, muitos cristãos, por não reconhecerem o trono de César, correto? Porque nós entendemos que só existe um Senhor sobre o mundo, correto? Se amanhã a sua vida for colocada em risco, né? Será que você nega o nome de Cristo? Será que você se curvaria a um outro homem? E lembra a história de Daniel? Correto? Né? Ele burlou o decreto do rei. Será que, irmãos, está se aproximando o momento de infringirmos os decretos? Em relação à nossa fé, a adorar o nosso Deus, a liberdade que temos? Enfim, né? É uma coisa meio que pensar. Os dias são maus, irmãos. Cuidado com isso, né? Então, quem não reconhecesse a divindade, a ordem, né, do imperador, morria. E muitos cristãos não só morreram por desobedecerem a ordem do imperador, como também perderam tudo. Eles perdiam bens, eles perdiam as esposas, que eram tomadas para servirem de escravas, sexuais até, né, dos superiores. Perdiam seus filhos, ou quando eram levados escravos, eram mortos. Perderam a dignidade, irmãos, dos cristãos, por não obedecerem o trono de César. Mas o que eles não perderam? A vida eterna. É isso que importa. Morreram, perderam tudo, foram presos, mas não adoraram o imperador. Então Deus está mostrando para João, através dessa primeira visão que ele vê, que há no céu um alto e sublime. Na terra tem um trono? Não, mas no céu tem um alto e sublime, mais poderoso, mais glorioso. Oi, Lucas. Então, quem ainda até tocar a vida do Chaves, ó. É preferir morrer do que perder a vida. Literal. Não é? É verdade. É. Então, a ideia da visão desse trono que João vê, tão glorioso, a gente vai ver aqui na descrição, é que esse trono está acima de todos os tronos, porque está lá no céu. Na terra tem um trono, mas no céu também tem outro trono, muito mais glorioso, muito mais poderoso. Por isso que a descrição desse trono é maravilhosa. A gente vai ver o que sai desse trono. Trovões, relâmpagos, é algo assim que causa, que deixa qualquer trono na terra como nada. Essa é a ideia. Né? Só que João, irmãos, está buscando coisas para tentar explicar para nós a coisa gloriosa que ele viu lá. Então a ideia desse trono glorioso, essa descrição maravilhosa, é justamente para fazer com que qualquer trono que esteja aqui na terra se torne pálido, sem cor, sem brilho, né? Frágil, pequeno, diante do trono de Deus. Por isso que nada se compara a esse trono glorioso. Não é nada aqui na terra, nenhuma glória aqui, nem a glória do imperador de Roma se compara à glória e ao poder desse que se assenta nesse trono que está nos céus. As 7 igrejas eram igrejas fracas, frágeis, diante do poderoso trono de César. Né? Mas o que está acima, lá no céu, é completamente diferente daquilo que está na terra. Então, irmãos, ver o céu muda a forma como a gente deve chegar na terra. Aqui tem um monte de gente poderosa, as notícias são as piores, né? Você vê aí que agora tem mais uma conta bilionária para a gente pagar, né? Porque o nosso Congresso aumentou aí o salário do funcionalismo público. Né? Vai aumentar. O comércio do STF vai chegar, vereador, prefeito, todo mundo. E quem vai pagar essa conta? Sendo que o país não tem dinheiro, o contribuinte. Aí por isso que cada vez que a gente vai no supermercado, a gente deixa mais dinheiro e volta com menos coisa. Enfim. Mas, irmãos, poderosos estão nos destruindo, né? Nos privando de reunir, enfim, de tantas coisas. Mas no céu é diferente. Tem um trono lá, mais poderoso, acima de todas as coisas. Né? Então, irmãos, devemos conhecer o céu. E esse é o objetivo, é isso que Jesus quer mostrar para a igreja, aquela igreja, nós que estamos aqui hoje. Que a nossa realidade não é a realidade daquilo que está acima de nós, é diferente. Aqui a gente pode sofrer, perder, mas lá no céu é diferente. Então João estava entendendo quem governa o mundo, quem está acima de todas as coisas. Né? Por isso que mesmo a igreja sendo massacrada, perseguida, achincalhada por causa da sua pregação, começa a falar com os outros daquilo que você crê.
do seu modo de vida. Vai lá no meio universitário, vai ali na UFA, falar sobre família para você ver. Ou falar da forma como você vive. Você vai ser, né? Esqueci a palavra. Zombado, obrigado. Né? Então, a pregação da igreja vai ser uma pregação contra a mentira, contra a falcatrua, né? Vai ser a favor do sexo no casamento, nem fora dele e nem antes dele. Né? Nós seremos contra o aborto em hipótese alguma. A igreja vai ser contra. Seja diante de qualquer situação, a igreja vai ser contra. Né? A família, qual é a família que nós defendemos e pregamos? Homem e mulher. Essa é a família de Deus. Ou, né, a gente poderia ficar aqui falando tantas coisas sobre a pregação da igreja, sobre a nossa fé. O resumo de tudo que Jesus nos ensinou, tudo que a Bíblia ensina, o verdadeiro cristianismo, né? E diante disso, o que a igreja é? Perseguida, chicalhada, né? Qual que você fala, a palavra que você falou? Zombada. Zombada. Mas o que João está dizendo? Não temam os homens, nem o poder dos homens, porque no céu existe alguém mais poderoso que todas as coisas. No céu está o verdadeiro Deus, o único que se assenta num trono que ninguém pode depor, né? Destruir, derrubar, ninguém pode, porque está acima de todas as coisas. Por isso que a primeira coisa que João vê no céu é o trono. Porque enxergar o trono de Deus, irmãos, faz com que os poderosos, né, que os poderes humanos, que os poderes demoníacos, a gente não precisa temer nem o mundo espiritual nesse sentido, né? Eles sejam colocados como nada diante do trono glorioso de Deus. Por isso que a primeira coisa que João tem nessa visão celeste, lá do céu, é justamente o trono. João vê alguém sentado naquele trono, não vê? Ele não vê apenas um trono vazio, ele vê um trono, versículo 2, e alguém assentado nesse trono, não é isso? Quem ele vai ver assentado nesse trono? O próprio Deus. Mas qual das pessoas da Trindade vocês acham que é esse que se assenta no trono? O Pai, né? O Pai. É Deus, o Pai, que está... Lembra? Jesus sobe para sentar à destra direita do Pai. Correto? Então, esse que está sentado no trono é Deus Pai. A primeira pessoa da Trindade. Porém, é interessante que João vê alguém sentado, mas ele não consegue ver essa pessoa. Por quê? Deus é Espírito. João 4, 24. Lê alguém para nós aí. É interessante que na visão de Estevão ele vê Cristo em pé. Em pé, e não assentado, né? Quando a Bíblia fala que Cristo se assenta, é à destra do Pai, ao lado do Pai. Né? Mas ele é Deus e é rei. Ou igual ao Pai. Isso, exatamente. Pode ler alguém, João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso aí. Então, irmãos, Deus é Espírito, ou seja, ele não tem corpo, um corpo físico. Então, não há como ver Deus o Pai. Não há, nós nunca veremos Deus o Pai, porque além de não conseguirmos vê-lo, porque ele é Espírito, tanto é que nós veremos Deus em quem? Em Cristo. Em Cristo nós conheceremos o Pai. Lembra que Jesus explica para os discípulos? E os discípulos não estavam entendendo? Mostra-nos o Pai. O que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, veremos a Deus no céu? Não. Veremos a Deus no céu? Sim. Em Jesus. Você vai entender? Tá? Então, João vê alguém sentado no trono, mas ele não consegue enxergar. Porque Deus o Pai não pode ser visto e nem ser representado. A figura de Deus não pode ser representada, né? Porque Deus é invisível. Colossenses 1,15. Quem pode ler para nós aí? Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Esse é a imagem, ó, Jesus. Esse é a imagem do Deus invisível. Parece até um paradoxo, né? Ele é a imagem do Deus invisível. O versículo mais utilizado para as testemunhas de Jeová. Para dizer que Cristo é uma criatura. No contexto, ele fica uma outra coisa. é só ler o contexto, né? É só ler o contexto. Quer ver? 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus invisível. Hebreus 11:27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a glória do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, irmãos, Deus o Pai não pode ser visto e muito menos representado, porque servimos um Deus invisível. Por isso que Deus lá nos 10 mandamentos coloca, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Né? Se quiser representar Deus, não pode. Nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso, irmãos, por causa do segundo mandamento, por causa dessa verdade, que Deus é invisível, tanto é que João vê alguém sentado, não consegue ter ideia, né, física desse ser que está sentado. Por isso que a pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, só para a gente entender. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Eu acabei de ler. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer das três pessoas, nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Quer interiormente no Espírito, você tentar imaginar, rapaz, que negócio difícil. Católico já polui, obviamente. Né? Quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda a adoração dela, ou de Deus, toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários, de todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia é vender. Lembra lá que eles vendiam objetos sagrados? Pedaços da cruz de Cristo, as indulgências, né? Isso é simonia. O sacrilégio, toda a negligência, desprezo, imediatamente, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Aí vem uma série de versículos bíblicos embasando isso aí. Por que eu estou lendo isso aqui? Por causa daquilo que João vê. João não consegue ver a Deus. Por isso que no versículo 3 de Apocalipse 4, acompanhei, ele diz, ele viu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto. Agora ele vai descrever esse alguém que ele vê sentado, só que ele diz que esse alguém é semelhante. Ele tem um aspecto, por quê? Porque ele não consegue, ele vai falar assim, olha, tem alguém sentado, mas esse alguém ele se assemelha a tal coisa, no aspecto ele tem essa aparência. Para a gente poder entender o que João viu,
trono de Deus, né, eu vou distribuir um modelo daquilo que mais ou menos seria o exemplo que João viu lá em Apocalipse, para os irmãos entenderem, tá? Mas daqui a pouco eu entrego. A ideia é que esse trono está no centro e existem círculos de coisas que João verá. Essa é a ideia. O trono está no centro, em volta, por isso que ele fala, e ao redor do trono uma coisa, e ao redor do trono outra coisa. Então ele vê esse trono e ele começa a ver ao redor do trono uma coisa, círculos. Ao redor daquela outra coisa, uma outra coisa. Ao redor daquela outra coisa, uma outra coisa. E ele, essa é a ideia, mais ou menos, da visão que ele tem. Né? São círculos que se sobrepõem no centro do trono. Né? E ao redor do trono, esses círculos, cheio de coisas, que a gente já leu o capítulo inteiro e a gente depois vai entender o que cada coisa dessa representa. Mas a ideia é o seguinte, que Deus está nesse trono e ao redor desse trono existe uma corte celestial que está adorando aquele que está sentado no trono, reconhecendo quem ele é e o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará. Né? E nessa visão nós vamos perceber algo glorioso que acontece nesse trono. Né? Então no próximo estudo nós veremos então essa visão gloriosa desse trono, entendendo cada parte, né, que compõe a visão do trono de Deus. Então não é apenas um trono, ele vê um trono e uma corte. É como se fosse a sala do trono. Né? O trono está ali, mas aquele trono é composto por várias coisas estão acontecendo diante desse trono. É o que nós veremos no próximo estudo, se Deus nos permitir. Então, continua, se Deus nos permitir, na próxima semana, o trono de Deus, parte 2, o capítulo 4. Alguma dúvida, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre hoje? Uma coisa que não entendeu? Tranquilo? De boa? Vamos orar então, para a gente agradecer a Deus, né? Encerrar. Que Deus nos ajude. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque, de fato, a primeira coisa que devemos lembrar quando vivemos a nossa fé aqui na terra, as perseguições, as lutas, o desânimo, ó Deus, a frieza espiritual, traga, ó Pai, ao nosso coração a visão do trono do Senhor. Aquilo que João viu, ó Deus, o primeiro deslumbre que ele tem do céu é o trono do Senhor, que está acima de todas as coisas, acima das doenças, acima das perseguições, acima, ó Deus, de todas as coisas. E o Senhor está nesse trono, sentado, governando todas as coisas. Nos faça sempre, ó Deus, lembrar disso. E que possamos a cada dia adorar ao Senhor, entender que devemos ter uma vida, ó Deus, de santidade, porque esse que está no trono é santo e nos convida a uma vida santa. Nos faça, Deus, sempre confiar em Ti, porque a nossa vida e a vida da igreja está nas mãos do Senhor, que governa todas as coisas. Abençoe os irmãos que estão. Novamente nós te agradecemos por esse momento e é no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.